Graças e paz, meus queridos irmãos e queridas irmãs e telespectadores e telespectadores de YouTube. Vamos para mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus, que está batizada em Hebreus 1, de 1 a 18. Versículo 1 nos diz: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceram firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como esperávamos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica com os que são santificados são todos de um, por cuja a causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Outra vez, não. E dizendo, anunciarei o teu nome, e a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porém nele
a minha confiança, e outra vez, e eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Visto com que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeita à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode sofrer aos que são tentados. Assim, o pensamento geral desse capítulo é: primeiro, ele está mostrando Jesus, que Jesus veio e padeceu por toda a humanidade, sem exceção de ninguém, desde os que estavam vivos até nós que ainda iríamos nascer, para que o sangue dele nos desse a salvação. Como diz o versículo 16, quando fala da descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, porque ele foi tido como pai da fé. Se nós nascemos depois da descendência dele, automaticamente, por herança dele, nós somos filhos dele. Como? Após conhecermos a Cristo e nos batizarmos, passamos a ser irmão de Cristo e filhos de Deus. Rapaz, quando a gente olha para essa responsabilidade de sermos irmãos de Jesus e filhos de Deus, pelo menos em mim bate uma responsabilidade grande. Por quê? Como nós vamos ser filhos de um ser que não erra, e irmãos de um ser que também não erra? É complicado. Para uma nação pecadora como a nossa, não é só a nossa, a gente traz que nós somos co-herdeiros do pecado deles, mas com a morte e ressurreição de Cristo, passamos a ser co-herdeiros, herdeiros da salvação, através de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo e do sacerdócio advocatício de Jesus. Nós passamos a ser a ele interceder para Deus, por nós. As nossas orações, por exemplo, que têm falhas, Jesus
recebe ela, transforma ela e vai a Deus, para que com as nossas palavras nós não feríssemos a natureza perfeita de Deus. Interessante que quando ele diz no versículo 14 que nós estávamos presos na servidão de Satanás até Cristo morrer, vir à terra, morrer e ressuscitar, e nós conhecermos a Ele, nós passamos de ser servos presos por uma consequência a Satanás e passamos a ser servos e filhos de Deus. E saímos da servidão de Satanás para servir a um Deus que não nos força a sermos servos dele. Deixa que nós escolhemos. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos ou não queremos. Se queremos estar do lado dele ou do lado do maligno. Cabe a nós escolhermos aonde nós queremos estar. Se é do lado de Deus, caminhando e trilhando um caminho para a salvação, para uma vida eterna, onde não vai ter mais pranto, nem choro, nem ranger de dentes, nem morte, nem nada de ruim, porque Cristo já venceu, e pela nossa fé e pelas nossas obras, quais nós somos julgados e não fomos tidos em falta perante Ele, nós estaremos com Ele 1000 anos no céu e o resto da vida, na vida eterna, na terra, na nova Canaã, na nova Jerusalém. E não vamos precisar se deslocar para a igreja, não, porque quem nós íamos buscar na igreja já vai estar conosco todos os dias em pessoa, e nós vamos poder ter o prazer de vê-lo face a face, porque o pecado já não existe mais em nós. Nós já passamos pelo processo de purificação 100%. Nós apenas nos seremos mais santos porque fomos separados por Deus para pregar o evangelho dele. Não. Mas vamos ser santos porque já fomos realmente 100% purificados. As coisas da terra já não existirão mais nos nossos corações. Que bela promessa ele nos fez, né? Que iria prepararmos lugar para voltar e nos buscar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por mais essas horas de estudos da Tua Palavra, Pai, para que nós venhamos entender o Seu propósito em nossas vidas e deixar que o Senhor atue sobre nós e que esta palavra não venha voltar sem resultado, não venha voltar vazia, não que ela venha frutificar por méritos meus, mas sim por méritos do Teu Filho Jesus, aquele que morreu, mas vive e reina para todo e sempre. Amém.